Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das ideias mais transformadoras de um curso em milagres, a cura. É um tema que todo mundo conhece, claro, mas a forma como o curso aborda isso, olha, prepara para virar tudo o que se pensa sobre saúde e doença de cabeça para baixo. A pergunta que guia a nossa conversa é essa bem direta: como se realiza a cura? E a resposta que o curso nos dá, apesar de parecer simples, tem um poder imenso de redefinir a nossa realidade. Ela vai direto na base de tudo que a gente aprendeu sobre corpo, mente e doença. E aqui está o grande ponto de virada. A cura, segundo o curso, não tem nada a ver com o corpo em si. É uma mudança que acontece dentro, na mente. É uma inversão total de perspectiva. É sobre literalmente mudar a lente com a qual a gente olha para a própria doença. Olha só esse contraste. De um lado está a visão que todo mundo conhece, a visão do mundo. A causa da doença é externa. É um vírus, um acidente, a genética, o corpo é a vítima. Agora, olha a visão do curso. A causa, uma decisão na mente. E o efeito? Um mundo que a gente percebe como doente. A inversão é total, percebe? A gente deixa de ser vítima do mundo e passa a entender que somos nós que projetamos a nossa experiência. E como é que isso funciona? O princípio-chave é este: a projeção faz a percepção. Pensa num projetor de cinema. A nossa mente é o projetor, sabe? E o mundo lá fora é a tela. Se o filme que está rodando aqui dentro é de culpa, de medo, de ataque, é exatamente isso que a gente vai ver projetado lá fora. E isso inclui a forma de um corpo que parece doente. Agora a gente chega no ponto que talvez seja o mais radical de todos. O curso diz que a doença é uma decisão. Mas calma, não é que a gente acorda de manhã e pensa: ah, hoje eu quero ficar doente. Não é nada disso. É uma estratégia inconsciente da mente, uma tentativa toda torta de resolver um conflito interno, de dar uma forma física para uma culpa que a gente sente, ou de tentar provar que a gente está separado da nossa fonte. Então tá, como é que essa mudança acontece na prática? O curso aponta 3 passos, 3 chaves. A primeira, a gente precisa reconhecer que a doença não serve para nada de bom, que ela não traz nenhum benefício real. A segunda, aceitar que o corpo é neutro. Pensa num carro, ele não decide para onde vai, né? Quem decide é o motorista. O corpo é o carro, a mente é o motorista. E a terceira, a mais importante de todas, entender que a mente, e só a mente, é quem toma as decisões. Essa frase resume tudo de forma brilhante. O único médico é a mente do próprio doente. Isso quer dizer que não é para ir ao médico ou tomar remédio? Claro que não. Significa que os médicos, os remédios, as terapias são as ferramentas que a mente escolhe usar. Mas a decisão real de se curar, a decisão que realmente importa, acontece antes, dentro da mente. É a escolha interna pela saúde que dá poder a qualquer tratamento externo. E a consequência de aceitar tudo isso é gigantesca, significa assumir uma responsabilidade radical. E olha, atenção aqui, responsabilidade não é culpa, de jeito nenhum. É o contrário, é o reconhecimento de um poder imenso que a gente tem. É sair do lugar de vítima passiva do mundo para se reconhecer como uma causa da própria experiência. E quando essa visão começa a se consolidar, uma verdadeira revolução interna acontece. Primeiro, o poder deixa de estar lá fora e volta para onde sempre esteve, para a mente. Segundo, a gente percebe que culpa e doença são, na verdade, a mesma coisa, a mesma ilusão. Terceiro, o corpo deixa de ser quem eu sou e passa a ser visto como ele é, um instrumento neutro. E, por fim, a ordem natural das coisas é restaurada. A mente é a causa e o mundo, o corpo, são o efeito. É importante entender isso. Curar uma gripe, uma dor, isso é só um bônus, um efeito colateral positivo. A verdadeira cura que o curso propõe é muito maior. É desfazer a crença fundamental de que somos vítimas impotentes das circunstâncias. A cura é reivindicar o nosso lugar de poder como a causa e não o efeito da nossa realidade. E tudo isso se apoia nesta afirmação central do curso. Pensa comigo. Se nada que é real pode ser ameaçado, e nada que é irreal existe, onde isso coloca a doença? Se a doença aparece e desaparece, se ela muda, se ela pode ser curada, então, por essa definição, ela não pode ser real. A cura, então, não é lutar contra uma ilusão, mas simplesmente escolher desviar o foco dela e olhar para o que é real, eterno e imutável, a nossa saúde perfeita como espírito. E no fim do dia, para que serve tudo isso? O objetivo final não é só ter um corpo que não sente dor. Isso é só o começo. O verdadeiro prêmio, o grande objetivo,
É limpar a nossa mente de todas as crenças que bloqueiam a nossa percepção do amor, da nossa verdadeira identidade. É lembrar quem a gente realmente é. Seres perfeitos, um com o outro, e eternamente conectados à nossa fonte. E para a gente terminar, eu deixo essa reflexão no ar. Se a nossa mente tem o poder de criar uma experiência tão complexa, tão real quanto uma doença, imagina só o que essa mesma mente poderia criar se a gente a direcionasse conscientemente para a alegria, para a paz, para o amor. Se a mente pode causar a doença, do que mais ela é a causa? O potencial é simplesmente infinito.